Boa noite. Vamos de novo. Boa noite. Agora sim, eu estava só esperando ela chegar para poder começar. Agora a gente pode ver. Por isso que eu pedi para vocês repetirem o boa noite. Queridos e queridas, mais uma vez, um prazer enorme chegar a essa casa. Casa que com tanto carinho abre as suas portas nessas noites de segunda-feira para poder nos receber. Com as nossas dificuldades, com as nossas incertezas, com as nossas dúvidas, mas certamente, cada vez que nós entramos aqui, nós trazemos já uma imensa boa vontade de fazer alguma coisa diferente do que nós temos feito ao longo das nossas encarnações pregressas, e até mesmo dessa. Então agora nós já temos um chamado, nós já temos alguma coisa que nos designa um novo norte. E é esse norte que vai nos levar até o Cristo, certamente, caso nós consigamos traçar os nossos passos com firmeza nessa estrada que nós escolhemos. Aqui hoje, ainda tendo o prazer de ter mais um trabalhador do Cristo sendo admitido às lides. Isso é sempre muito bom, porque são esses que vão dar continuidade àquele trabalho que começou aqui, né? Começou lá na casinha que eu frequento, na Agremiação Espírita Pedro II, e depois se transferiu para cá, e a importância de cada um de nós aqui presentes, de dar continuidade a cada um a cada uma daquelas pequenas ações, né, a cada um daqueles pequenos esforços que foram envidados por aqueles iniciantes, né, aqueles que deram o começo a esse trabalho que hoje já prossegue por tantos e tantos anos aqui nesta casa. Então, sempre um prazer, sempre uma oportunidade única de agradecermos a Deus, a Jesus e hoje a Fabiano, patrono de todos os trabalhos que acontecem sob esse teto. Porque aqui estamos. E se aqui estamos, poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas decidimos nos reunir aqui. Que nós possamos aproveitar essa hora que vamos passar juntos aqui para retirar os melhores ensinamentos do tema que foi proposto pela casa na noite de hoje e que nós, principalmente, possamos levar esses ensinamentos para o lado de fora dessa casa, adotando-os como lema das nossas vidas, fazendo com que as nossas vidas sejam pautadas por esses ensinamentos. E nós temos observado como tem sido difícil. Nós temos observado como entender a mensagem de Jesus, que não é complexa. A mensagem de Jesus é muito, muito simples, afinal ela foi transmitida a pescadores, a tecelãos, a artesãos, a pessoas muito simples, assim como a própria mensagem do Cristo. Então, a gente tem percebido que entender a mensagem de Jesus não tem a mínima dificuldade. Colocá-la em nossas vidas como sendo o nosso modo de ação, aí já há um abismo entre o conhecimento intelectual e a prática. Por que esse abismo tão grande? Pela nossa falta de fé. Não tem outra maneira de desenvolver isso em nós, senão que seja pelo aumento, pelo desenvolvimento da confiança em Deus. Porque enquanto nós não desenvolvermos essa fé, que somos espíritos imortais, porque até agora nós sabemos isso, nós sabemos que somos espíritos imortais de várias encarnações sucessivas, que aqui viemos para podermos evoluir e melhorar as nossas condições morais, para que possamos voltar à pátria maior, repletos de conquistas, Tudo isso nós já sabemos, tudo isso nós entendemos. Entretanto, o problema não é saber. O problema de tudo é entender isso de uma forma a poder vivenciar esses ensinamentos. E aí falta mesmo a fé. Porque nós nos vemos ainda como o espírito de uma encarnação só. Muitos de nós ainda se veem como o corpo. Ainda com uma dúvida imensa sobre essa questão das continuidades da vida, da continuidade do espírito imortal. Ainda que nós conscientemente vamos dizer que não temos dúvida. Ainda que nós vamos dizer que não, tudo bem, eu já sei, eu acredito piamente, por isso que eu vou lá toda segunda-feira à noite. Se nós acreditássemos de verdade nisso, 90% dos nossos problemas estariam resolvidos. E digo mais, se nós todos acreditássemos mesmo na mensagem que nós ouvimos nesta casa, hoje nós teríamos muito mais encarnados aqui presentes. E nós sabemos das dificuldades que a casa tem vivido, nós sabemos das casas espíritas, a dificuldade que elas têm vivido em geral, e nós sabemos que muitas pessoas deixam de comparecer às reuniões pelo medo, pela falta de fé, pela falta de confiança mesmo de que aqui é o lugar que nós deveremos estar. Então, cada um de nós, se a gente conhece alguém que já frequentou essas reuniões de segunda-feira à noite, que não esteja mais aqui, se a gente puder ir lá e falar, poxa, vamos lá, vamos voltar, vamos fazer parte lá daquele grupo tão gostoso, isso vai nos ajudar muito.
né? Nós vamos estar de novo trazendo pessoas ao convívio da palavra do Cristo. Mas, para nós que aqui estamos hoje, cabe nos falar sobre o tema que é o conhecimento do futuro. Esse é um tema bastante interessante que é trazido por 4 perguntinhas de O Livro dos Espíritos. Perguntas de 868 a 871. 868 a 871. E eu já gosto mesmo de falar sobre a referência que nós temos do estudo da noite no começo, porque eu sei que vocês estão anotando aí nos seus telefones celulares, nos seus papeizinhos, no bolso e tal, na mão, estão escrevendo ali na mão, porque eu sei, tenho certeza absoluta que os senhores vão chegar em casa hoje ávidos por ler o Livro dos Espíritos. Sei que os senhores não vão querer saber de novela, futebol, Big Brother, jornal, televisão, nada disso. Vocês vão querer ler o Livro dos Espíritos. Então, gravem aí, perguntas 868 a 871, que falam exatamente sobre essa questão do conhecimento do futuro. E falar sobre o conhecimento do futuro é sempre uma questão que nós vamos entender de alguma forma que já em algum momento pensamos sobre ela. Ou conhecemos pessoas que em algum momento não resistiram a essa tentação de conhecimento do futuro e buscaram por alguns meios. E conhecer o futuro não é um privilégio ou uma prerrogativa que nós temos como sendo uma coisa só nossa. Não é uma coisa exclusiva dessa geração, ou desse país, ou da sociedade em que nós vivemos. Desde que o mundo é mundo, o homem quer conhecer um pouco mais o futuro. Vamos olhar lá no passado. Vamos voltar ao livro de Daniel, né, com as profecias de Daniel. Avançamos mais um pouquinho na história, Apocalipse, João. E aí nós vamos ver, entre esses aí, nós vamos ver lá na civilização grega, né, as pitonisas e tudo mais. Ou seja, sempre houve essa questão que hoje, na atualidade, melhor dizendo, é traduzida por questões como astrologia, mas evidentemente vamos falar da astrologia, não aquela astrologia séria, aquela que foi até transformada numa ciência, mas vamos falar sobre aquelas adivinhações, aquelas coisas que as pessoas muitas vezes faziam sem muita responsabilidade, até mesmo próximas à doutrina espírita, as atividades de copo, né, aquelas brincadeiras que as pessoas faziam para perguntar sobre o futuro a espíritos, né? Ou seja, sempre houve essa curiosidade em relação ao futuro. E até hoje há perguntas, principalmente por parte daqueles que não acompanham muito qualquer corrente doutrinária, sobre se há um futuro conhecido, se esse futuro é algo que se pode conhecer, por que não se dar ao conhecimento de todos o que irá dar-se daqui a algum tempo? Porque para nós muitas vezes imaginamos, mas se eu soubesse a decisão melhor para tomar, seria muito mais fácil. Eu já ouvi muito isso em pergunta de estudo sistematizado de casa espírita, porque o estudo sistematizado é bacana também por isso, né? Se vocês têm a oportunidade aqui na casa de fazer qualquer reunião de estudo, tá? Seja Livro dos Espíritos, Evangelho, estudo sistematizado, o que tiver aqui de oferta de estudo na casa, procurem, porque nas reuniões de estudo, realmente a gente tem a oportunidade de ter um papo um pouco mais interativo. Nessas reuniões doutrinárias, evangélico-doutrinárias, né, essas de segunda-feira, por exemplo, nós que somos convidados a expor um tema, que já chegamos com um tema preparado, já chegamos com mais ou menos o que nós temos que falar naquele tempo que nos é dado. E pelo formato até das reuniões, normalmente não há abertura para perguntas, não há abertura para comentários da plateia. Nas reuniões de estudo isso muda completamente, porque o instrutor vai com o tema, mas preparado para que haja uma série de interrupções e interações com os participantes do estudo. E muitas vezes em reuniões que eu conduzi de estudos sistematizados de doutrina espírita, havia nos iniciantes, nos mais iniciantes, essa dúvida, mas por que então que os espíritos não mostram para a gente qual é a melhor saída? Por que os espíritos então não nos ajudam, já que a encarnação é para progredir, por que os espíritos não mostram, olha, faz isso aqui que vai ser melhor para você? E aí fica aquela questão no ar, né? E as pessoas muitas vezes acabam coadunando com o pensamento, falando, é mesmo, poxa, se eles falassem ia ser muito mais fácil. Assim como também pessoas falam sobre o esquecimento do passado em forma de crítica, perguntando o seguinte, mas se a gente lembrasse do passado não ia ser muito mais fácil de reajustar? Não ia ser muito mais fácil de corrigir aquelas questões que nós deixamos em aberto em outras encarnações? Sobre o esquecimento do passado vai ter alguma outra reunião aqui na casa que vai falar, não é minha função hoje aqui. Mas
nos atendo à história do futuro, do conhecimento do futuro, será mesmo que seria uma boa ideia nós sabermos aquilo que está reservado para nós nos próximos tempos? A princípio, alguns aqui que já conhecem doutrina espírita, que já estudaram bastante aqui na casa, ou que já assistiram muitas dessas reuniões, né, de segunda-feira, que já leram as obras espíritas, algumas pelo menos, a princípio a resposta automática será não, é melhor não conhecer o futuro não e tal. Mas será que no fundo ainda não paira aquele desejo, né, de que nós pudéssemos saber realmente o que nos espera? Será que no fundinho da alma não tem aquela coisa, mas se me falassem ia ser mais fácil, se me falassem ia ser melhor, né? Então, essa dúvida é justa, essa dúvida é legítima, essa dúvida tem nos acompanhado desde que o universo teve o planeta Terra como uma das criações de Deus e desde que esse planeta foi habitado. Então, sempre houve esse desejo, essa ideia de que se nós conhecêssemos o futuro seria melhor. E a busca por isso sempre foi muito intensa, a ponto de fazer com que Moisés proibisse o contato entre os planos para que não houvesse uma exploração desse contato no sentido de se descobrir o que estava por vir. Então, isso sempre foi uma questão que o homem buscou. Vejamos que essa busca, muitas vezes, advém de razões diversas, de razões distintas. E é nessa razão que nós vamos buscar a explicação pelo fato de nós termos o acesso a esse futuro ou termos esse acesso vedado. Porque o propósito com o qual se busca tal informação vai fazer toda a diferença para que essa informação seja disponibilizada para nós ou não. Assim sendo, quando nós falamos em futuro, nós pensamos que muitas vezes nós vamos tomar decisões nessa nossa encarnação e essas decisões provavelmente nos acarretarão penas futuras. Por que nós pensamos assim? Porque nós ainda trabalhamos muito presos àquela ideia de que Deus está ali para nos castigar. Deus só está esperando o momento em que nós possamos escorregar nas nossas decisões, nas nossas ações, para que venha com um castigo sobre nós. Nós ainda não conseguimos nos dissociar completamente de uma ideia que milenarmente vem nos acompanhando. E não é surpresa isso, é natural. Nós fomos acostumados a pensar milenarmente que Deus é o Pai que está lá pronto para nos dar um castigo, a corrigenda. Então agora, para que nós possamos nos dissociar completamente disso e entender Deus como o Pai de amor, o Pai de justiça total, o Pai de ensinamento, vai demorar uns tantos outros mil anos. Isso é absolutamente aceitável, isso é absolutamente normal. Mas é importante que nós continuemos esse trabalho, aproveitando que estamos aqui em mais uma jornada encarnatória, para que justamente nós possamos um dia atingir esse momento de estarmos desconectados dessa ideia de um pai punitivo, dessa ideia de um pai que está lá simplesmente para a repreensão, quando não é essa a verdade. Então, com essa dificuldade que nós temos de entender a função de Deus, nós pensamos assim, mas se eu tomar uma decisão agora que não é a decisão que o pai quer que eu tome, eu vou passar mais um monte de anos aí em expiação, em outras provas, quando eu podia seguir já o caminho que o Pai espera de mim. Era só Ele me falar o que Ele quer. Eu estou aqui a serviço do Pai. Então, Pai, por favor, me diga o que queres de mim. É mais ou menos essa argumentação que a gente busca obter, para poder convencer, lá se fosse um diálogo entre nós e os espíritos, nós tentaríamos usar essa argumentação para convencer os espíritos a nos facultar o conhecimento desse futuro. Um parênteses rápido, para que eu possa dizer para vocês que certa vez numa reunião de atendimento fraterno, num atendimento fraterno que foi feito lá na casa que eu frequento, a pessoa que chegou ao atendimento fazia justamente essa pergunta.
Ela falava, olha, eu vim de um outro estado, eu estou aqui tentando a minha vida, eu estou aqui sozinha, eu consegui uma moradia aqui, só que essa moradia está me dando problemas, essa moradia, as pessoas que lá comigo estão, não estão tendo uma boa relação comigo, e agora eu estou muito sozinha aqui, eu já estou sentindo muita falta da minha família, entretanto, se eu voltar, eu vou ficar com aquele sentimento de fracasso, quando pode ser que o meu futuro seja aqui. E a gente estava lá ouvindo o relato dela, tá? Um relato sofrido realmente, e até que no final eu perguntei, sim, e aí o que faz com que você procure uma casa espírita no dia de hoje? Ela, eu quero uma resposta. Sim, então qual seria a pergunta que você deseja? Ela, eu gostaria de saber se eu preciso voltar para o meu estado natal ou se eu tenho que continuar aqui no Rio de Janeiro. O que os espíritos esperam de mim? O que Deus quer? E a resposta única que a gente pôde dar para ela foi, Deus quer que você seja feliz. A cara de decepção foi patente. Ela não conseguiu esconder a decepção por não ter ali uma resposta. Volte para a sua terra natal ou fique aqui e continue tentando, porque é aqui que vai dar certo. Evidentemente que o atendimento fraterno normalmente não é um atendimento que se utiliza de mediunidade, e mesmo que assim o fosse, seria não recomendado que o espírito pudesse dar uma resposta naquele momento para ela que fosse determinante. Até porque o ideal naquele momento talvez não seria onde ela estaria. Se é para ficar no Rio, se é para ficar no estado natural dela, que diferença isso talvez venha a fazer para o crescimento moral, para o desenvolvimento de virtudes de caráter que todos nós que estamos encarnados na Terra precisamos desenvolver. Ou seja, podemos desenvolver isso em qualquer lugar, podemos desenvolver isso a qualquer momento. Não, mas há um planejamento reencarnatório, os espíritos nos ensinam que há um planejamento reencarnatório para nós e que esse planejamento deve ser cumprido. Evidentemente que há um planejamento encarnatório. E se esse planejamento não está nesta parte acessível a todos nós, é porque talvez não seja a decisão crucial ali para o desenvolvimento dos valores que nós precisamos ter. Porque se houver realmente uma questão determinante para que essa pessoa fique ou se vá, para que somente com essa decisão ela consiga passar pelas situações que ela precisará passar, algum fato se dará, algum acontecimento se realizará na vida daquela pessoa que faça com que ela possa voltar, mesmo contra a sua vontade, ou que ela tenha que ficar, ainda que o seu desejo fosse voltar. Ou seja, se há realmente algo determinado para que aquilo venha a acontecer de tal forma, não há como essa decisão ser alterada. Mas são raras as decisões que são tomadas no plano espiritual e que são imutáveis. Como o próprio livro dos ensinos dos Espíritos nos ensina, nós, ao encarnarmos, ou antes de encarnarmos, naquelas reuniões do Ministério da Encarnação, lá, da reencarnação, nas conversas com os mentores, nós conseguimos definir o gênero das nossas provas, o gênero das nossas expiações. As minúcias, os detalhes não são planejados tal qual um fato determinado, tal qual uma doutrina que seria então determinista. Porque se assim fosse, de nada valeriam os nossos esforços. Nós não precisaríamos então nos dedicar a fazer tal ou qual coisa, porque ela aconteceria naturalmente. E assim sendo, qual seria o nosso mérito? Qual seria o nosso crescimento? Seria muito mais fácil que nós, então, simplesmente nós confiássemos nesse planejamento, nessa programação encarnatória e não tomássemos muitas decisões. Eu vou tirar uma frase de uma música, porque essa frase é injustamente utilizada para dar uma ideia de desleixo com a coisa, quando o contexto total da música acaba sendo completamente diferente, até mesmo oposto a isso. Mas é como se fosse a frase, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, vida leva eu, retirada da música do nosso querido Zeca Pagodinho.
Sendo que a música, enfim, não tem muito a ver com isso não, tá? Quem prestar atenção na letra total vai ver que aquela frase não está ali nesse contexto. Mas, como se fosse a adoção dessa filosofia. Tá, eu não vou me esforçar mais, eu vou fazer só o necessário e a vida vai me levar para onde os espíritos, para onde Deus quer que eu vá. Então, primeiramente, isso seria contraproducente em termos do desenvolvimento do nosso mérito e, principalmente, do nosso desenvolvimento intelectual. Porque, vejamos, nós estamos aqui em preparação. Cada estágio encarnatório desses que nós vivemos na Terra são estágios que nos preparam para uma vida melhor na vida maior, que é o plano espiritual. A vida do espírito é determinante. Por mais que isso ainda seja difícil de nós vivenciarmos, a vida do espírito é a vida real. Essa que nós temos aqui é uma temporal que nós estamos passando, aqui um estágio probatório que nós estamos tendo em relação ao aprendizado de outros valores que serão importantes no mundo espiritual. Então, se a matéria perece e o espírito não, claro, evidente que a vida espiritual é a vida real. Essas daqui são apenas estágios que nós temos que vivenciar para a construção, para o plano maior. E quando nós pensamos dessa forma, quando nós pensamos que o mundo espiritual realmente é a nossa casa, nós vamos percebendo que nós estamos no mundo material para essa preparação para sermos espíritos melhores. Nós sabemos que os espíritos melhores, os espíritos que já alcançaram um nível um pouco mais elevado de conhecimento e moralidade, têm funções. E normalmente essas funções incluem a tutela de espíritos ainda em estágios menos avançados, ou seja, nós. Nós sabemos que cada um de nós aqui traz consigo um anjo guardião. Nós sabemos que cada um de nós tem um espírito que toma conta das nossas vidas, que nos ajuda, que nos intui, que muitas vezes até fica um pouco afastado com as bobagens que nós estamos fazendo, mas está lá só esperando nós o chamarmos de volta. Mas ele está lá durante toda a nossa encarnação, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana, mais eficiente do que call center de operadora, né? Ou seja, lá está o nosso anjo guardião, simplesmente esperando para que nós possamos ouvir a sua voz. E nós sabemos que um dia, se o curso natural da coisa é esse, nós sabemos que um dia nós também seremos anjos guardiões. Nós sabemos que um dia nós estaremos com a tutela de alguém que estará encarnado num planeta, seja a Terra, seja outro, sabe-se lá. E para que isso aconteça, né, nós precisamos desenvolver essa questão de fazermos escolhas. Precisamos experimentar, precisamos caminhar pelas estradas do acerto e do erro para entendermos exatamente o que é um e o que é outro. Desde que, evidentemente, não caminhemos nas estradas do erro deliberadamente. Porque acaba se dando um peso muito grande ao erro na nossa jornada por causa muito do nosso orgulho ainda. Porque quando nós nos equivocamos, quando nós erramos, normalmente os olhos da sociedade se voltam para nós em tom de crítica. E isso faz com que nós entendamos o erro como algo que nos diminui perante os nossos companheiros. Mas, em verdade, o erro é só mais uma etapa num processo de construção de um ser maior. Até porque nós não conhecemos, não temos notícia de nenhum ser que tenha alcançado a celestialidade sem que houvesse cometido um erro em sua jornada. Ah, mas tem aquela questão lá do livro Consolador que fala que Jesus foi o único que adotou o caminho reto aqui no planeta Terra. Claro, se ele é um dos co-criadores do planeta, óbvio que ele já conhece todos os meandros, todas as estradas, e quando ele veio até nós, ele não veio para provas ou expiações, veio para modelo. Então, evidentemente que Jesus não precisou passar por provas e expiações aqui na Terra. Se ele foi um dos criadores do planeta, não teria sentido isso. Mas é óbvio que até chegar no estágio gigantesco que Jesus tem atualmente, né, daquele ser inalcançável que foi capaz de realmente ajudar Deus na criação de um orbe, é óbvio que ele precisou passar pela mesma caminhada que nós atualmente passamos, em sabe-se lá qual mundo. Né? Mas se não fosse assim, haveria uma injustiça muito grande, porque Deus, então, seria aquele Pai que criou alguns já celestes e outros para ficarem na relação aqui embaixo. Né? Isso seria completamente contrário ao conceito que nós temos aprendido em relação a Deus e o que nós acreditamos, que é o conceito de justiça absoluta.
Para nós, o conhecimento do futuro seria prejudicial porque nós não teríamos a oportunidade da experimentação. Nós não teríamos a oportunidade de vivenciar o erro de forma que ele se consolide em nós como algo não recomendável. Ou seja, nós temos essas experiências aqui mesmo, enquanto estamos encarnados, porque aqui eu estou vendo que o pessoal é jovem ainda, né? Ninguém passou dos 40, mas então dá para a gente usar esse exemplo. Pensem vocês nos diálogos que os senhores têm com seus pais e mães, né? Eu falei, o pessoal fica rindo, é tudo criança ainda, né? Ah lá. Então, olha só. Pensem nos diálogos que os senhores e senhoras têm com seus pais e com suas mães nos seus lares. Quantas não foram as vezes em que os senhores e senhoras anunciaram aos seus pais que iam tomar determinada decisão, iriam fazer alguma coisa, e seus pais, suas mães, disseram o seguinte: olha, não faz isso, você vai, assim, o português que eles utilizavam era um português bem direto, você vai quebrar a cara, né? Você vai quebrar a cara, não faz isso, vai dar errado por isso. E na nossa juventude, no nosso ímpeto, na nossa gana, na nossa vontade, nós dizíamos: que velho chato, fica aí querendo saber mais do que eu é que sei da minha vida. E aí nós tomávamos aquela decisão, até mesmo só para contrariar, né? Só para contrariar e para dizer assim: quer saber, eu vou fazer o oposto de você e vai dar certo comigo. Né? Se você não teve esse sucesso, se não deu certo com você, é porque você foi incompetente, mas isso comigo vai dar certo. E aí nós tomamos aquele caminho que foi desaconselhado por aquele ser mais experiente, e aí o que acontece? Ou seja, nós acabamos percebendo que se nós houvéssemos ouvido aquele conselho, a nossa caminhada teria sido mais reta. Quantos de nós, daqui a algum tempo, quando os senhores atingirem os 40, os senhores vão começar a olhar para trás, os senhores vão começar a pensar o seguinte: puxa, naquela época, se eu tivesse escutado meu pai, né? E aí a gente costuma pensar o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo agora, eu tomaria a mesma decisão. Por quê? Óbvio, porque se eu voltar no tempo agora, eu estou apagando a experiência que eu obtive através do erro que eu cometi. Então é lógico que se eu voltar no tempo lá atrás, naquele mesmo momento em que eu tive que tomar a decisão, eu vou tomar de novo a decisão errada. Porque eu preciso da experimentação do erro. Eu preciso consolidar aquela experimentação e não é porque alguém está me falando que aquilo vai ser ruim. Eu preciso viver, eu preciso saber, agora eu sei que é ruim. Então agora eu vou tentar aconselhar outras pessoas. E aí começa o processo de novo, o processo de, como é que chama? O processo de ação e reação. Porque aí vem os nossos filhos, e aí a gente vai falar para eles, aí eles falam: ei, quer saber, tu não sabe nada, coroa chato, né? Ou seja, aí vem a lei de ação e reação atuando definitivamente para nos corrigir, né? Para que a gente, numa próxima encarnação, aprenda de repente a ouvir um pouco melhor os nossos pais. Enfim, esse é um processo que vai nos mostrando que o conhecimento do futuro nem sempre é bom para nós. Porque se nós temos os conselhos dos nossos pais, que sabem muitas vezes o que vai acontecer no futuro, não por ter mediunidade, não por ter evidência, por ter predição, mas simplesmente por uma coisa chamada experiência, que a gente valoriza muito pouco às vezes, né? E nós não ouvimos, nós damos total ignorância a esses conselhos. Imaginemos então se nós tivéssemos a possibilidade de ouvir dos espíritos. Não, mas aí, peraí, seria o espírito falando. Quando é teu pai e tua mãe falando, é o espírito também, desculpa. Eles também são espíritos, tá? Aí, porque morreu, agora, pode falar qualquer coisa que é verdade. Isso é fanatismo. Então, começa por aí. Como identificar a fonte que está nos trazendo aquela informação sobre o futuro? Pelo médium. Pelo médium. O Chico Xavier, por exemplo, se o Chico Xavier me fala uma coisa para eu fazer no futuro, é claro que eu vou fazer. E aí a gente lembra de uma historinha que o Chico contava, que uma vez ele estava indo para casa e tinha 2 possibilidades de caminho para ele ir. E aí, de repente, ele escuta uma voz dizendo para ele assim: não vai por aí não, cara, vai por ali. Se você for por aqui, você vai ter algum problema nessa rua. Ele parou, olhou, pensou e falou assim: quer saber? Eu vou. E ele foi pela rua que o espírito havia desaconselhado.
Só que aí no caminho ele foi conversando. Logo nos primeiros passos ele foi falando, mas quem é você? Por que você está me dando essa informação? Eu sou o André, né? Eu sou o André Luiz. Aí ele, tá, tudo bem. Você está indo pelo caminho que eu estou dizendo para não ir? Estou indo, não tem problema não, deixa, Deus nos protege, a mim e a você. Né? Ok, muito bem. Ele chega no final, chega na casa dele, aí ele, de novo, ele viu que não aconteceu absolutamente nada, de novo ele tenta contato mental com o espírito, ele pergunta, mas não aconteceu nada. O que houve? Por que você me deu aquela instrução? Aí ele, porque eu queria testar você. Mas você não é o André. Como assim, André? Como assim? Você já não me testou? Você já não me conhece? Você não é o André Luiz? Ele falou, sim, o André Luiz da Silva. Ou seja, não é o André Luiz que estava sempre ao lado dele ditando os livros, né? Então, se com ele isso foi possível, imagina com a nossa fragilidade, né, em termos de contatos com o plano maior. Ou seja, nem sempre esse conhecimento do futuro seria plausível de se confirmar a veracidade ou não. De onde está vindo essa informação? E aí vem aquela história do fanatismo, né? Nós só tomamos... Quantas histórias e quantas pessoas nós conhecemos, tá? Que muitas vezes só tomam decisões depois de ir ao leitor de futuro, ao leitor da sorte, seja cartomante, seja o centro que trabalha com esse tipo de serviço, seja, enfim, de qualquer religião, né? Eu conheço, já tive relatos, né? Não conheço pessoalmente, mas já tive relatos de várias pessoas que em posições executivas nas suas organizações empresariais, só definiam determinados rumos para o seu negócio depois de consultarem lá a cartomante, o pai de santo, sei lá o quê. Então, assim, bom, eu não vou nem falar das estatísticas de como estão os negócios, mas depois vocês procurem. Bom, e aí o que acontece? Nós acabaríamos dependentes disso. Isso anularia as nossas capacidades de desenvolvimento de nosso raciocínio. Isso anularia mais ainda a nossa possibilidade de análise. Nossa possibilidade de análise, que é algo que hoje em dia nós temos observado o quão frágil, o quão ruim é. Esses momentos que nós estamos vivenciando atualmente nos mostram isso. Os momentos, sejam eles políticos, econômicos, né, o contexto que a nossa sociedade atravessa nesse momento, tem demonstrado o péssimo uso da capacidade analítica que nós temos. Ou seja, nós vamos aí cada vez mais nos deixando levar pelas ondas, nos deixando levar pelas ilusões, nós vamos cada vez mais nos deixando levar pelos cantos de sereia que nos oferecem com o futuro, com o conhecimento suposto de um futuro melhor para todos nós. Enfim, vamos aprendendo cada vez mais, vamos aprendendo e vamos errando. É natural. É o processo de tentativa e erro. Então, assim, por mais que nós achemos esquisito, né, já termos errado tanto nos últimos 30, 40 anos, desde que temos a possibilidade de escolher os nossos governantes e, de novo, indo para outros erros, né, por mais que isso seja claro para nós preferimos dizer, não, mas assim o futuro será melhor, etc. e tal. Se nós fôssemos permitidos conhecer o futuro, então, para que votaríamos? Para que teríamos eleição? Simplesmente escutaríamos os dirigentes lá do plano maior e nós votaríamos lá no candidato que o dirigente do plano maior gostaria que governasse o nosso país. Vamos perguntar a Ismael, qual é o candidato à presidência que você quer que assuma o poder neste país? E aí Ismael vai lá, vai olhar e vai falar assim, olha, eu não sei qual que eu quero, mas eu sei qual que eu não quero. Né? E aí o que acontece? A gente vai lá e vota no tal do candidato. O que acontece? Qual é a situação de provas e expiações que será oferecida para essa sociedade por ela própria não saber escolher? Qual será essa possibilidade? Ela será anulada. E aí nós teremos gozos para os quais não teremos merecimento. Nós teremos um governante completamente díspar em relação ao nosso nível social, ao nosso nível enquanto indivíduos, tá? E não passaremos pelas necessidades probatórias e expiatórias que as nossas próprias escolhas vão nos dar. Assim como tem dado, porque todo esse problema que nós estamos atravessando vem das nossas escolhas.
todos esses irmãos que nós apontamos os dedos, né, e que nós colocamos, político, não sei o quê, é tudo assim, é tudo assado, todos eles fomos nós que colocamos lá. Não, eu não votei em nenhum deles. Não dá mais para dizer isso, né? Ou seja, nós temos tido essa possibilidade, por quê? Porque não temos conhecimento do futuro. E, felizmente, estamos aí vivendo esses momentos em que temos a possibilidade de exercitar tolerância, exercitar paciência, exercitar compreensão. Né? É bem verdade que a gente não tem conseguido um sucesso muito grande, não. A frase mais ilustrativa de tudo isso, né, que eu ouvi recentemente, foi uma frase que publicaram nessa rede social Facebook, um amigo meu que publicou dizendo o seguinte: época de eleição se aproximando, época em que o Facebook se transforma no Facebook, ou seja, todo mundo com a foice na mão querendo matar o outro, né? Então, por quê? Porque ali se encontra a necessidade de desenvolvermos debates, desenvolvermos ideias, de nos desenvolvermos enquanto indivíduos e sociedades, e é por isso que nós não temos revelações de futuro. Imagina se nós tivéssemos. Tudo isso estaria perdido, todas essas oportunidades estariam sendo jogadas fora. Então, nosso mérito está nessa construção, nesse desenvolvimento, nessa capacidade de analisar os fatos e perceber aquilo que nós queremos para nós ou não. Livre-arbítrio. Porque nós escolhemos o futuro que nós queremos para nós. Livre-arbítrio. Porque se os espíritos escolhessem, olha, vote no candidato X, vote no candidato Y, qual seria a nossa liberdade de escolha? Não, mas aí seria muito melhor. Para quem? Para nós não seria. Porque nós teríamos essa lacuna na nossa construção enquanto seres, porque não teríamos feito pelas nossas próprias mãos a obra que nos competiria. E naquele momento lá futuro, quando nós estivermos sendo convidados a sermos mentores de outros aqui que estarão num planeta qualquer, no plano dos encarnados, qual será o nosso modelo de mentoria, de mentorar as pessoas? Né? Como seria esse modelo se nós não temos as respostas pelas nossas próprias experiências? Certamente, depois dessas encarnações aqui nesse país, nós teremos muita bagagem para que nós possamos conhecer exatamente os caminhos onde vão levar cada escolha que nós fazemos, para que nós possamos, no futuro, ter a sabedoria, sim, mas também ter a consciência de que revelar isso aos nossos protegidos, aos nossos tutelados, não lhes trará nenhum ganho. Simplesmente lhes poupará esforços que são fundamentais para o seu crescimento enquanto seres humanos. E aí o Kardec, nas perguntas às quais nós nos referimos, também se preocupava com essa questão. E o Kardec, na primeira, por exemplo, né, na primeira dessas perguntas, disse o seguinte, cadê? Aqui, pergunta 868, ele quis saber: pode o futuro ser revelado ao homem? E aí a resposta dos espíritos: em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Não por acaso, evidentemente, né, a gente sabe que essa palavra no vocabulário espírita é um contrassenso. Antes de conversar esse diálogo aqui com vocês, eu conversava com o Alberto, diretor aqui da casa, e a gente conversava sobre a história, porque a história das nossas casas, né, tanto a do Fabiano quanto a da Agremiação Espírita Pedro II, tem lá uma interseção muito grande, né, porque durante muitos anos o Fabiano fez reuniões lá nas nossas instalações. E nessa história vai haver um momento lá, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer um pouco melhor a história do Fabiano, será muito interessante, porque vai haver um momento em que dois dos fundadores aqui do trabalho recebem uma orientação do Fabiano sobre a necessidade de abertura desse trabalho. Né? Ou seja, um recebe através da vidência, o outro recebe através de um sonho, a visita de Fabiano, tá? E o Frei colocando para eles que o trabalho já estava se tornando demasiadamente grande e que já necessitava realmente de uma instituição que o abarcasse. Eles tinham esse desejo, eles tinham esse pensamento: será que a gente abre uma instituição só para esse trabalho? Será que a gente continua fazendo esse trabalho em outra instituição? O que a gente faz? E aí
O próprio Frei chega para 2 pessoas na mesma noite, em momentos que não haviam se comunicado, né, só foram saber no dia seguinte, quando um foi dar notícia para o outro, tá? Ou seja, recebem essa informação de que o futuro seria a construção, a decisão a ser tomada seria a construção dessa obra que hoje nós estamos aqui desfrutando. Aí a gente pergunta o seguinte, mas aí é molinho, né? Aí eles foram lá, receberam lá do Frei que era para abrir a casa e abriram. A gente fala isso porque a gente não tem noção das agruras que devem ter passado, pelas quais devem ter passado esses senhores, até chegarmos ao ponto em que nós estamos aqui hoje sentados confortavelmente nessas cadeirinhas acolchoadas onde estamos. Então, a informação lhes foi passada, né? Não como um conhecimento de um futuro do tipo, olha, vocês vão abrir o Fabiano em 2018, numa segunda-feira, dia 17 de setembro, esta casa estará funcionando já com uma instalação própria, já com suntuosas construções, fazendo com que todos sejam abrigados sob aquele teto. Nada disso foi revelado. Só lhes foi revelado o seguinte, olha, é importante que haja a fundação dessa obra. Então, corram atrás. Né? Isso para eles sim deve ter sido fundamental para que as dúvidas não consumissem mais tempo do que o necessário, pois o trabalho do Cristo tinha urgência em ser implementado. Então, nesses casos, certamente, e o conhecimento do futuro será veiculado para as pessoas, porque há um propósito. Nós estávamos falando isso lá no começo da nossa conversa, lembra? Estávamos falando da questão propósito, que faz toda a diferença quando se fala sobre a necessidade de se revelar o futuro a alguém ou não. Então, qual é o meu propósito? Olha, me fala aí, Espírito, os números da Mega Sena da próxima semana. Não, da próxima semana não está muito acumulado ainda não. Faz o seguinte, espera no final do ano. Final do ano você me fala aí, eu quero saber o futuro, eu quero conhecer quais números serão sorteados lá naquela Mega Sena. Seria fantástico, né? Não tanto, porque se está revelando para você, tem que revelar para todo mundo, né? Porque é a justiça divina. E aí não daria nem 1 centavo para cada um. Aí você ia ficar muito irritado, eu gastei minha sorte para ganhar 1 centavo. Né? Você ia ficar meio desanimado com isso. Né? Então, a gente quer a revelação do futuro quando vai nos beneficiar. Os outros... Não. Não, você está sendo injusto, porque se eu recebo os números da Mega Sena, se eu recebo 40 milhões, eu vou ajudar tanta gente, olha, eu vou viajar o mundo inteiro, depois eu vou comprar uma casa gigantesca para minha família, depois eu vou comprar um carrão daqueles, depois um navio para eu passar os fins de semana e tal, aí depois eu vou ajudar, vou fazer uma caridade lá para o pessoal, né? Está lá no fim da lista, né? Tá lá no finzinho da lista. Agora, pensa assim, eu vou ganhar 40 milhões e vou doar tudo para a obra do Frei Fabiano. Bom, vamos continuar aqui na nossa conversa. Então, nós temos a noção, quando nós pensamos nessas questões, por que nós não temos essas revelações? Porque nós queremos revelações egoísticas, nós queremos propósitos que são só nossos. Veja a revelação do Fabiano lá para os 2 fundadores. Veja no que se transformou aquela revelação. É o resultado prático aqui. Agora, quando nós falamos em revelações somente de coisas nossas, não, mas eu queria uma revelação, mas é para um desenvolvimento meu, assim, muito importante. Qual seja? Não, é porque eu quero saber se eu separo ou se eu continuo casado. Eu quero saber se foi um compromisso que eu assumi, ficar nesse casamento, ou se eu realmente posso sair e ir para uma outra história. É o Espírito que tem que dizer isso, gente. Pergunta para outra pessoa. É mais fácil, está ali na tua frente, um espírito bem mais acessível, está encarnado, inclusive. Né? Discute isso com a outra pessoa. É muito mais prático. Então, nós muitas vezes queremos a simplificação do nosso trabalho. Nós não queremos o esforço, nós não queremos as lutas, nós não queremos muito essa questão de descobrirmos através das nossas decisões. Nós queremos a facilidade, nós queremos que nos coloquem uma resposta pronta para que nós tenhamos assim a possibilidade de termos os ganhos sem termos tido, né, as conquistas pelas lutas. E aí, o Kardec, né, faz uma outra perguntinha. Ele diz o seguinte:
Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? E a resposta nós já discorremos sobre aqui, que é a questão: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não obraria com a liberdade que o faz. Hoje nós estamos atravessando momentos em que muitas empresas têm tido dificuldades financeiras, né? E não raro a gente escuta histórias dizendo que as empresas estão cortando o número de funcionários e demitindo vários deles. Vamos imaginar uma situação como essa. Vamos imaginar que nós, por exemplo, sejamos funcionários de uma dessas empresas que está atravessando um momento difícil, economicamente falando. E começam as discussões lá no plano da diretoria para saber se a empresa poderá manter o mesmo número de funcionários ou não. E a empresa vai, no final das contas, ter que decidir: mantemos ou cortamos? E aí nós, naquela nossa avidez pelo conhecimento do futuro, já começamos a ficar um pouco preocupados e ansiosos. Será que eu vou perder meu emprego? Né? Será que eu vou ser cortado? Ai, meu Deus, vai passar a barca que eu quero estar nela, não. Será? Ai, o que eu faço? Eu começo a mandar currículo, mas eu estou tão bem aqui, eu gosto tanto desse lugar. Mas e se eu for mandado embora? Ai, que dúvida cruel. Ai, mas eu tenho gente para criar em casa, eu tenho filho, tenho mulher, tal. Poxa, meus filhos têm uma escola particular para pagar, tem a comida e tal. Como é que eu faço agora? Eu mando currículo ou não mando, né? E aí a gente tem uma solução genial. Vou no Pai de Santo. Vou procurar essa resposta. Vou lá no Centro Espírita, vou lá no atendimento fraterno do Fabiano. Não, atendimento fraterno do Fabiano, o cara fica só falando lá, né? Eu quero um negócio mais forte, quero um negócio mais potente, assim, então. Aí a gente procura lá, né? Nosso, aquele que nos foi recomendado, seja de qualquer religião que seja, e a gente pergunta: olha só, eu estou numa situação muito difícil na empresa, porque eu estou ótimo lá, eu adoro meu trabalho, eu adoro as pessoas, adoro meu chefe, né? Coisa rara, mas eu adoro meu chefe, e o problema é que a empresa está com umas dificuldades financeiras. Eu queria saber o seguinte: a empresa vai me mandar embora? Vamos imaginar duas situações. Vamos imaginar a situação de que o espírito seja realmente um espírito que tenha esse conhecimento, que ele sabe exatamente o que vai acontecer com você, tá? E ele diga para você o seguinte: olha, não se preocupe, você não precisará modificar ou mudar o seu ambiente de trabalho nos próximos anos. E aí o que acontece? No dia seguinte você vai chegar, tá aquele ambiente tenso na empresa, os rumores da Rádio Corredor começam a se espalhar, dizendo que as pessoas poderão ser cortadas, que a empresa está numa situação difícil, que vai haver uma reunião de diretoria, que vários cargos poderão deixar de existir. Tá aquele ambiente tenso, você chega volitando. E aí as pessoas olhando para você falam: não entendi, cara, você não está preocupado? Fala: não, o Espírito já me falou que eu não vou ser mandado embora. E está todo mundo se matando, trabalhando até às 11 da noite para mostrar para o chefe que é importante. Está todo mundo chegando às 4 da manhã no trabalho. Está todo mundo deixando de almoçar, comendo marmita na mesa, lá, se matando para fazer aquele negócio funcionar, para a empresa ganhar mais dinheiro. E você está lá chegando às 9, 5h30, você larga a caneta, mete o pé. Né? Por quê? Porque o Espírito já te falou que você não vai ser demitido. Olha a justiça que tem nisso aí, né? Olha que justiça divina, só você sabe da sua situação. Os outros lá que procuram o mesmo que você procurou para saber da vida deles, né? Porque se for depender de nós, vai ser assim. Vamos imaginar a outra situação. Você recebe a informação do Espírito, o Espírito fala para você o seguinte, assim: meu irmão, tem uma notícia boa para você e a outra ruim. Qual que você quer primeiro? Não sei, me dá a notícia boa. A notícia boa é que você vai conhecer tanta gente diferente no futuro. Você vai, assim, você vai ter oportunidade de ter muito tempo livre, assim, tal, muito bacana, né? Você vai estar menos estressado, inclusive. Você vai estar longe aí de umas pessoas que você tem uma certa dificuldade de relação. Poxa, pô, que barato! Qual é a notícia ruim? É que isso tudo vai acontecer, que você vai ser mandado embora, né? E aí você fala: meu Deus, como assim eu vou ser mandado embora? Mas eu sou tão importante para aquela empresa? Mas o dinheiro deles é mais, né? E aí você fala: mas pô, olha só, não tem como reverter? Não, você vai ser cortado. Ou seja, está no dia seguinte o pessoal lá ainda naquele espírito de luta, todo mundo tentando se dedicar, da mesma forma que eu relatei da outra vez. Aí chega você: bom dia. Aí você fala: para quem? Né? Olha só, tem um negócio aqui para você fazer. Não, quero não. Como assim não quer fazer? Essa é a sua função. Não, você é mandado embora mesmo. Quem te falou? O Espírito.
Né? Ou seja, vejamos como isso é absolutamente inaceitável. Vejamos como em qualquer uma das situações, qualquer das duas, né? Qualquer dessas escolhas, qualquer das respostas que nos fossem dadas, tá? Nós teríamos uma diminuição total da nossa energia. Nós não nos esforçaríamos para construir algo que nós nos esforçaremos caso não tenhamos esse conhecimento do futuro. E aí a gente até passa para situações mais extremas, né? Eu preciso já ir fechando aqui, porque o relógio de vocês continua cada vez mais obsidiado, né? Então eu preciso já ir passando para o meu encerramento aqui, dizendo o seguinte: vamos imaginar uma outra situação de conhecimento do futuro? Vamos imaginar que eu agora tivesse aqui, eu não tenho mediunidade ostensiva não, tá? Só para vocês ficarem tranquilos em relação a isso. Quem quiser depois assiste a gravação lá na internet e veja, eu não tenho mediunidade ostensiva, tá? Não vou receber nenhuma comunicação aqui de espírito, mas vou só dar um exemplo ilustrativo. Vamos imaginar que eu tivesse a mediunidade, o dom da mediunidade ostensiva, e que alguém me soprasse aqui agora o seguinte: olha, um frequentador desta casa vai morrer aos 61 anos, né? Como ninguém passou ainda dessa idade, todo mundo ficaria em pânico aqui, né? Primeiro de tudo, né? Se tem alguém aqui que já passou e está me enganando, né? Eu já falaria, opa, eu não sou, beleza. Mas, tem um frequentador aqui que vai desencarnar aos 61 anos. Repito, isso é exemplo, tá? Ou seja, olha essa revelação do futuro. E vamos imaginar que me fosse permitido revelar quem é, tá? Quem aqui gostaria de saber exatamente a idade na qual vai voltar a pátria espiritual? A pessoa já fica assim, não, é melhor não revelar futuro não, né? Ou seja, quando é a nosso favor, a gente quer. Quando é contra nós, quando é alguma coisa que vai nos deixar em absoluto pânico, imagina, né? Que tem alguém aqui com 60. Imagina que o fulano, o que vai desencarnar com 61 hoje tenha 60, né? Olha que delícia isso. Ou seja, a ocultação do futuro, para nós, é uma bênção também, assim como o esquecimento do passado. Porque nos faz trabalhar, porque nos faz correr atrás das coisas, porque nos faz querer construir um destino. Porque é falho encontrar na doutrina espírita alguma explicação que diga que nosso destino já está traçado. Isso é determinismo, isso é fatalismo. A doutrina espírita não trabalha com fatalismo. Mentira, trabalha com Tem uma coisa que a doutrina espírita é, assim, determinante em relação ao fatalismo. Nós vamos progredir. Isso é fatal. Não tem jeito. Por mais que a gente queira ficar estacionado, regredir não tem como, já sabemos. Por mais que a gente queira ficar estacionado, nós vamos progredir. Então, isso é fatal. E assim sendo, esse é o único fatalismo com o qual a doutrina espírita trabalha, o qual ela aceita. Todos os outros, nós trabalhamos com o conceito de livre-arbítrio. Então, se há uma possibilidade de eu ser demitido numa empresa, eu posso reverter essa possibilidade através do meu trabalho. Mas e se foi programado para você passar por uma experiência de provação, tendo o seu emprego retirado, para que você tenha dificuldade material e aprenda outras coisas? Deus pode testar isso de outro jeito em outro momento. De repente você tem um merecimento tão grande ali pelo seu trabalho, pelo seu esforço, que você vai ser preservado naquele momento. De repente, porque a gente tem muito essa ideia do aprendizado pela dor, né? O aprendizado pela dor é escolha. O aprendizado real é o aprendizado pelo amor. Então, se nós nos dedicarmos, se nós trabalharmos, se nós nos esforçarmos e aprendermos através do esforço, do amor, da dedicação, principalmente ao próximo, para que nós vamos passar por sofrimento? Por que Deus vai querer fazer com que a gente sofra, se a gente já está aprendendo pelo caminho do amor, que é o caminho de Deus? Lei de dor é a lei do homem. Lei do amor, lei de dor é a lei do homem. Lei do amor é a lei de Deus. Assim sendo, baseado nesse conceito de amor universal, nesse conceito de amor pleno, Deus faz com que nós possamos ser os artífices do nosso próprio futuro. Deus faz com que nós não tenhamos a possibilidade de conhecer aquilo que está reservado para nós, justamente porque nós temos a possibilidade de construir através das nossas ações no futuro. E segundo, aquelas coisas que são provas, gêneros de provas determinantes para todos nós, serão vividos melhor se nós conseguirmos alcançar esses momentos sem qualquer tipo de previsão para eles. Porque aí nós já estaremos
nos preparando automaticamente para que aquele momento possa ser construtivo para cada um de nós. Dito isso, só me resta agradecer a presença de cada um dos que saiu da sua residência para vir até aqui hoje conversar conosco, que possam voltar aos seus lares levando muitas e muitas bênçãos dessa casa e que saibam, principalmente, distribuir essas bênçãos em formas de ação no bem para todos aqueles que cruzarem seus caminhos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus.